de hoje vai ser um react sobre Sister Hong, que é um caso que já faz tempo que já passou. Eu tô meio atrasado, claro, mas eu queria dar minha opinião sobre. O canal que eu tô usando pra fazer o react é o Abismo do Medo, que é um canal, velho, é um canal ótimo, perfeito. Vão lá, se inscreve. Os vídeos são muito bons, bem explicadinho. É muito bom de verdade. Aproveitem e vão lá. Então vamos pro vídeo. Explodiu nas redes sociais chinesas e já virou um assunto até fora da Ásia. E nós vamos até comparar esse caso. Tem gente que acha, deixa eu voltar um segundinho. Como tem gente que acha que isso aqui é uma mulher? Vamos ser bem óbvios, né, velho? Nada a ver, velho. Nas redes sociais chinesas e já virou um assunto até fora da Ásia. E nós vamos até comparar esse caso com outros golpes famosos que já rolaram por aí. E eu garanto que você vai se surpreender com o que as pessoas são capazes de inventar por dinheiro ou por carência. Hoje é capaz de tudo, velho. Tudo por dinheiro. Sister Hong. Com certeza você já ouviu falar do termo catfish, Tal, mas pode ser que você não faça ideia de onde surgiu isso e por que a gente chama assim as situações de golpes de pessoas fakes aplicados na internet. Esse termo veio de um documentário lançado em 2010 chamado Catfish. Nele o protagonista, Nev Schulman, descobre que uma mulher com quem... Os nomes é estranho, né? Nev Schulman, essas coisas assim. Será que os nomes nossos lá fora também é estranho pros caras? Estava se relacionando online, não era quem dizia ser. Ela usava fotos de outras pessoas, inventava histórias e tinha toda uma vida falsa na internet. Mas a explicação do porquê usarem esse nome vem no final do documentário, onde segundo o cara antigamente, quando bacalhaus eram transportados vivos em grandes tanques até o mercado, os peixes não se moviam muito e a carne perdia qualidade. Para resolver isso, os pescadores colocaram peixes bagres, em inglês catfish, nos tanques, porque essa espécie é mais agitada e mantinha os bacalhaus em movimento para preservar a qualidade da carne deles. Então a ideia é que assim como os peixes bagres eram colocados nos tanques para agitar os bacalhaus, existem pessoas que aparecem nas nossas vidas, especialmente na internet, que se comportam como esses catfishes, fingem ser alguém que não são, mexem com a gente, criam ilusões e às vezes até nos enganam completamente. Agora que mostrou essa imagem aqui, não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem que fica na internet, mas parece que quando eu vejo essa imagem eu lembro muito de hack, velho. Os caras que é hack, os caras têm acesso a tudo, é conta bancária, tudo, você não pode dar mole em um segundo, é um perigo cabuloso, tá ligado? Você pode estar sendo observado em qualquer tipo de situação. É muito, eu tenho tipo assim, foda pra caralho, mas ao mesmo tempo é muito arriscado, tá ligado? Então tem que tomar cuidado com esses caras aí, velho. Alguém que não são, mexem com a gente, criam ilusões e às vezes até nos enganam completamente. Só que como no documentário, essa pessoa catfish estava enganando emocionalmente os outros. O termo acabou pegando exatamente pra isso, assim se tornando o nome usado para quem cria perfis falsos online e engana emocionalmente. Barbudo que se passa por mulher em joguinho online, tipo Free Fire, por exemplo, que eu jogo um pouquinho hoje em dia, era mais famoso mais antigamente, mas hoje em dia eu ainda jogo. O que mais tem é aquelas meninas que chegam assim com a... Ai, menina, me dá um passe de elite. Sabe aquelas vozinhas forçadas do caralho, dá vontade de... Porque todo mundo sabe que é velho. Todo mundo sabe que é um velho barbudo, dá vontade de pegar um... Tá ligado? Porque os caras se envergonham, mano. Os caras não tem noção na cara. Em vez de estar trabalhando, tá enganando adolescente, criança no joguinho online, caralho. Merece porrada uns caras desses. Mandar todo mundo pro asilo. As vítimas. Essa palavra ficou tão popular na gringa que, como os americanos gostam de fazer programas de TV com tudo que existe, eles criaram o famoso programa Catfish, que passava na MTV, e só deu mais popularidade para a palavra. No programa, todo mundo viu vários casos parecidos, onde os catfish usavam fotos de outras pessoas e informações inventadas para se passarem por alguém que não são, criando vínculos com as vítimas que acreditavam estar se relacionando com uma pessoa real. E o que está acontecendo é que muita gente está associando o caso da Sister Hong. Vai, caramba, vai se relacionar virtualmente, vai lá, o namoro online. Pra você ver aqui, ó. Vai vir pra você, tá? Brinca. Com isso aí. Mas como vamos ver, a história é bem mais complicada do que isso. Tudo começa com um personagem que se a gente não soubesse que é real, ia jurar que saiu de um filme de drama com uma pitada de comédia. Um cara chamado Dial, de 38 anos. Certo, sem bravo. Olha a tonalidade de pele desse cara, a parte de cima, e olha embaixo. Mano, tá ligado? Você já viu aqueles postes que os caras meio que tacam um pozinho branco, acho que é giz, pó de giz na mão e dá um tapão na cara do outro? Parece que é, mano, aqui, ó. Parece que levou um tapão cabuloso na cara e ficou tudo branco. Meu Deus, no trem desse aparece na minha frente em casa que eu tô deitado de boa. 3 horas da manhã. Aparece um desse, acontece 3 coisas. Ou ele leva um socão na cara, o que é o menos provável. Eu vou travar de medo, eu vou infartar aqui mesmo, hein. Eu acho que é mais capaz de eu infartar aqui, pelo amor de Deus, mano. Olha isso aqui, Zé. Nossa senhora.
lá de Nanquim, na China, que a galera da gringa apelidou de Uncle Red. Ele era um homem qualquer, que como um monte de gente tava buscando algo que a vida real parecia não entregar. Então ele passava o dia em fóruns e sites de relacionamento. Mas no começo, ao menos, não era para dar um golpe. Até que em pouco tempo, ele se transformou na Sister Hong, criando perfis falsos em apps de namoro e redes sociais. E como estamos vivendo na era da inteligência artificial, para ele, fazer alterações em fotos era moleza, até durante as chamadas de vídeo, onde o Diao usava programas para alterar a sua própria voz. Isso nem é uma novidade nesse meio de enganação. Há pouco tempo atrás, teve um caso de uma motociclista japonesa. O povo descobriu por causa do retrovisor da moto. Mano, parece muito uma mulher quando você vai ver um velhote barbudo do caralho, chamada Azusa Gakuyuki, que postava vídeos e fotos no Twitter, até ser desmascarada como um homem de 50 anos de idade, que se justificou falando que ninguém quer acompanhar um... Esse cara tava se passando por essa mina. Olha o que o Photoshop faz, tá ligado? Talvez o cara ou a menina que você fica seguindo na internet fala, meu Deus, eu quero ser igual aquela pessoa linda, maravilhosa. Tá usando isso e você nem sabe. Você tá lá batalhando igual um condenado, uma condenada pra ficar parecido, sendo que o trem é inteligência artificial, tá ligado? Homem de meia idade em rede social. Olha. E claro que nesse caso é muito menos problemático do que o Uncle Red, mas ainda assim mostra como é fácil se passar por outra pessoa na internet atualmente. Então a Sister Hong passava horas e horas online cultivando essa persona, interagindo em fóruns, apps de namoro e redes sociais. E só pra deixar claro, tá, eu vou chamar de cara porque era um homem se passando por mulher, não era trans. Então esse doido conversava com os caras e rapidinho ganhava a confiança das vítimas. Mano, a história mais comum era... olha isso aqui. Fala se o cara não parece que levou um tapão de pó de giz na cara e ficou com a cara toda regaçada e toda branca por causa do pó. Pegar um pó de giz e pum, fala, isso não parece, mano. De ser uma mulher divorciada em busca de um recomeço, ou até mesmo que era casada e queria diversão. Depois de conquistar a confiança, a Sister Hong começava a pedir uns favores, tipo dinheiro para resolver um problema urgente, e a isca parece ter funcionado muito bem. Pedir dinheiro sabe que é B.O. Porque as vítimas, a maioria, eram jovens, estudantes universitários, marombeiros de academia e até uns gringos que estavam de bobeira por lá. E o mais bizarro é que para atrair os caras, a Sister Hong oferecia o que ele chamava de serviços gratuitos. Em troca, ele queria apenas uns presentes simples, tipo óleo de amendoim, frutas, leite ou até mesmo eletrodomésticos pequenos. E essa tática era claramente uma forma de disfarçar a real intenção e fazer com que as vítimas se sentissem menos como clientes e mais como alguém que estava ajudando uma pobre mulher em apuros. Mas e você, cairia nessa ou já desconfiaria de cara? Então, chegamos no momento mais bizarro dessa história. Diao instalou câmeras escondidas no apartamento dele, e todos esses encontros eram filmados, obviamente sem o consentimento das vítimas. Depois, os vídeos que mostravam os rostos e os corpos dos homens eram compartilhados e vendidos em grupos online privados, que tinham uma inscrição de cerca de 150 yuans, uns 116 reais por aí. E aí estava uma das razões para a Sister Hong não cobrar um centavo pelos seus serviços. Ela tinha outra forma de ganhar uma grana, e o Diao se recusava a usar proteção, o que é um problema extremamente sério quando vai pegar AIDS. Se trata de pessoas que você nem conhece, principalmente para as vítimas, porque imagina só cair em um golpe que pode destruir a sua vida e ainda correr o risco de pegar alguma DST. Só que pela internet é muito fácil enganar alguém usando aplicativos e inteligências artificiais. Pessoalmente a história é outra. Então você pode estar se perguntando agora, como é que os caras viram essa carinha aí e não perceberam que se tratava de um homem? Pois é, alguns até É tudo tipo assim. O homem, a genética é completamente diferente. Até o ombro. Normalmente o ombro do homem é mais largo. Tá ligado? Tem se não me engano, eu acho que, se não me engano, esse osso aqui ele é até mais elevado. Não lembro o nome dele, é mais elevado. A estrutura, a voz é diferente. Mesmo se você forçar, a voz fica diferente. Virtualmente é uma coisa, que você põe efeito de voz. Agora, pessoalmente, mano. Igual esse cara puxou a máscara, dá pra ver que era um homem, velho. E outro, sem bravo. Na hora que o cara tava... Como é que o cara não percebeu que não era um homem? Eu acho que esses caras viu que era e quis continuar, mano. Sei não, esse papo torto aí. Percebiam, só que mesmo assim acabavam aceitando por não se importarem com isso. Ou quem sabe até pode ter acontecido algumas chantagens, ameaçando expor toda a conversa com as vítimas e fotos íntimas que tinham mandado pra ela. Algo que não foi comentado em lugar algum, mas se tratando de um golpista, é muito fácil de imaginar que pode ter acontecido. Mano, e com muitos de vocês já devem... o seguinte, e esses caras foi lá, tá ligado? Eu vi que tem uns caras, eu vi que... Não vou lembrar onde que eu vi, mas eu vi que a maioria desses caras que foi lá, tava em relacionamento, ou seja, é um bando de filha da mãe. Porque se tem uma coisa que é feia, que é errado pra caramba, é traição. Nunca façam isso. Pelo amor de Deus, é a coisa mais vergonha alheia que tem. E os caras que não eram, mano, como é que os caras chegou lá, viu que era um homem e quis aceitar de boa, mano? E tomar um retão na boca aí. Se fosse um cara consciente mesmo, ia dar um retão na boca. Coisa esquisita, mano.
Vamos fazer o quê, né? Cada um é cada um. Ter visto, a história explodiu em todos os cantos da internet, principalmente por conta das dancinhas de sedução que a Sister Hong fazia. Mas a repercussão foi tão ruim mandando esses bagulho doido aí. Grande que o governo chinês e as autoridades de saúde de lá tiveram que oferecer exames e investigar as implicações de saúde do caso. E depois que a história da Sister Hong viralizou, a galera começou a investigar a fundo. E o que descobriram é ainda mais complexo do que a gente imaginava. O Diao foi preso no dia 9 de julho de 2025, acusado de divulgar material obsceno. As investigações revelaram que ele usava vários chips de telefone, IPs diferentes, e movimentou uma grana considerável com a venda dos vídeos e dos presentes que recebia. Então, a princípio, o que parecia ser só um golpe, como vários outros, se mostrou ser bem mais engenhoso. No começo, rolou uns boatos de que o cara tinha uns 60 anos de idade, e que mais de 1.600 homens caíram no também pela cara do cara, mano. Ser doido assim também. Papo da Sister Hong, o que a polícia desmentiu. Tanto a idade, já que na verdade o Diao tinha 38 anos, quanto o número de vítimas, que mesmo sendo grande, não eram tantas assim. Mas as autoridades não confirmaram o número exato, só disseram que centenas de homens foram afetados, o que de qualquer forma... Pelo que eu vi vídeo em outros canais, pelo menos 600 era confirmado, tá ligado? 600, misericórdia, meu Deus do céu. É um número bem alto. Outro boato que a polícia fez questão de desmentir foi de que o Diao seria portador do vírus HIV, e que teria infectado 11 homens com ele. Isso por conta da parte de se recusar a usar preservativo, que deu munição para as pessoas acharem que as intenções... Eu não consigo entender como é que os caras... O corpo masculino é completamente diferente do feminino, como é que os caras não percebeu, mano? Como que os caras não percebeu? Deve ser isso mesmo, os caras perceberam e quis continuar, porque, né? Ou então realmente o cara chantageou, igual falou no vídeo aqui, porque é completamente diferente, mano. Puta que, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado pra não falar palavrão. Cara, fossem ainda piores. Não, e não é por menos, né, galera? Como eu falei antes, é sempre preciso se prevenir, principalmente quando se trata de pessoas desconhecidas. Com os vídeos vazados e o tanto de repercussão, rapidinho vários homens foram identificados, o que resultou em linchamento virtual e um estrago gigante na vida deles. Relacionamentos acabaram, e esses aí eu tenho que dizer que eles merecem, né? Porque... Muito! Quem trai tem que se ferrar mesmo. Se você quer ficar com outra pessoa, é só ficar solteiro, né? Claro, e também... Se você não gosta mais da pessoa, termina. Chega na pessoa, no fulano, não tô gostando mais disso, termina e acabou. Aí você vai lá e fica com outra pessoa. Agora, fazer uma sacanagem dessa, você tá com a pessoa de 2, 3, 4 anos. A pessoa te ama, passa, vai lá e trai a pessoa, é falta de porrada e carteira de trabalho. Eu que não tô com a minha aqui também, porque senão eu ia tacar a carteira de trabalho. Tem reputações foram pro lixo. Carteira de trabalho. Em alguns casos, as namoradas ou esposas até chegaram a gravar um vídeo falando sobre toda essa situação. Acho que ela sumiu mesmo daqui, né? A virtual tá aí. O que é realmente muito triste. Saber de uma traição já é algo delicado. Pior ainda é o mundo inteiro ver o que aconteceu. Como ocorreu com essa moça aqui que está... Levar um chifrezinho, nossa senhora, o bagulho é paia. Principalmente quando é a primeira vez assim, primeiro amor, esses bagulhos assim, é foda. Aparecendo no vídeo. Mesmo com toda a tristeza ao redor do caso, a internet fez o que faz de melhor, né? Agora tem um monte de pessoas que estão gravando vídeos, fazendo maquiagens parecidas com a da Sister Hong, e também fazendo as suas dancinhas, transformando um criminoso em uma espécie de celebridade. E é muito fácil cair naquela história de os caras foram idiotas de terem caído nesse golpe. Por mais que alguns estivessem errados, principalmente porque eram pessoas com relacionamentos, alguns dos homens expostos não tinham compromisso com ninguém e apenas caíram em um golpe. Ainda mais levando em conta que a homossexualidade não é muito bem vista lá na China, então geralmente as pessoas fazem as coisas escondido ou são reprimidas. Existem até mesmo alguns relatos que falam que estrangeiros, que depois da exposição estão correndo o risco de serem deportados. Todos eles são vítimas de um catfish muito bem arquitetado, e achar divertido se vestir ou se fantasiar como alguém cometeu um crime grave é uma coisa que muita gente faz. Não aconteceu só com o caso da Sister Hong. Desde que a internet foi criada, esse tipo de coisa acontece. Um exemplo foi o caso do Jeffrey Dahmer, que depois da série virou quase um ícone pop. Outros criminosos também, como a Nevada Tan, a criança japonesa que finalizou a colega dentro da escola e que ganhou vários desenhos em sua homenagem depois disso. É claro que esses casos que eu mencionei eram sobre finalizações, o que é uma coisa muito mais grave. Muito antigo, isso é papo de um ano e meio, 2 anos atrás, de um cara que, tipo assim, ele tava apostando racha, e ele atropelou a mãe com um carrinho de bebê, e se eu não me engano, ele matou a mãe e o bebê, tá ligado? E, velho, pelo cara ter uma aparência boa, uma aparência, tá ligado? Boa, o povo começou a falar que ele não merecia ser preso, mano. Oxi, se fosse sua mãe lá no lugar com a filha dela, ou se fosse você no lugar, isso não tem nada a ver, mano. O que importa o cara ou a mulher ser bonita? O que isso tem a ver? Cometeu erro, tem que pagar o bagulho. Oxi.
E as atitudes do Dial podem afetar de maneiras devastadoras a vida de pessoas que caíram em seu golpe, principalmente quando se trata de um país oriental, que, como já sabemos, costuma ter um nível de orgulho muito grande, com toda aquela cobrança para ser o melhor que vem desde pequeno. Principalmente, se não me engano, na Coreia do Sul, se os caras não é bonito, se as meninas não é bonita, a cobrança é cabulosa, tem que estudar pra caramba. E você já deve ter ouvido falar algo como: não importa o que você faça, sempre terá uma criança chinesa para fazer melhor. A cobrança naquela região por si só já é muito grande, mas nem todas as crianças conseguem atingir níveis altos. E o que acontece com aquelas que não conseguem? Elas passam por uma vida ainda mais difícil, e podem muitas vezes até se tornarem pessoas marginalizadas. É o país que mais tem SUI, né? Infelizmente. Por isso não é à toa que os países asiáticos têm um índice de autofinalização enorme. E os caras afetados pela Sister Hong, que tiveram suas vidas expostas para o mundo inteiro, podem acabar sendo levados ao limite por conta da pressão social, e acabarem tendo um fim trágico. Então mesmo que ela não tenha finalizado ninguém, suas ações não são brincadeiras. Muita gente acha que o Dial conseguiu enganar tanta gente, não só por causa do anonimato absoluto que a internet proporciona, mas também porque existe uma carência emocional gigantesca na nossa sociedade. A galera se apega fácil a uma imagem ou uma promessa online, sem questionar o que é assustadora, mas muito real. E tem muita gente que se acha esperta. Um cara vê lá um influenciador ganhando grana pra caralho, vai lá ver assim, fulano de tal ganhou 50 mil jogando 2 partidinhas. Vou botar meu dinheiro todo, acabei de receber aqui 1.500, vou botar lá. Perdeu tudo, trouxa. Vai, põe no tigrinho, dá grana pro tigrinho. Quem vê você colocar grana pro tigrinho, você não me dá grana aqui na minha mão. Eu aceito tranquilo, vai estar me ajudando. Demais para cair em golpes, ou que acredita que só pessoas carentes vão cair em algo assim. Mas um dos casos mais conhecidos de catfish foi do Mantel, uma das maiores promessas do futebol americano universitário da década de 2010. Um jovem atleta havaiano, carismático e talentoso, que parecia viver a vida perfeita, e que aos olhos do público se tornou um herói romântico, que continuava jogando super bem mesmo enquanto enfrentava 2 tragédias. Porque em 2012, ele perdeu sua avó, que faleceu de causas naturais, e sua namorada virtual, Lenan Kekua, que teria perdido a vida para a leucemia no mesmo dia. A história dele viralizou, com várias manchetes, como a do linebacker que jogava com o coração partido, e elas tomaram conta da mídia, ainda mais porque o seu desempenho naquele ano foi impressionante, que fez com que ele quase levasse o prêmio de melhor jogador universitário do país, o Heisman Trophy. Até que em janeiro de 2013, uma reportagem revelou o que ninguém esperava na época: Lenan Kekua nunca existiu, não havia registros do seu fim, nem do hospital por onde passou ou sequer algum parente. Pois é, a tal namorada era um perfil falso. Literalmente quase destruiu a carreira de um cara, tá ligado? Por um bagulho que era falso. Por um conhecido do Manti, chamado Ronaya Tuiasosopo, que mais tarde admitiu ter vivido essa mentira, como uma forma de explorar a sua própria identidade e sexualidade. Então, pensa só, o cara estava no auge da sua vida universitária, era praticamente uma estrela em seu time, e mesmo assim ele caiu em um catfish, talvez o mais famoso já registrado, talvez agora o mais famoso seja o da Sister Hong. As pessoas à época ainda ficaram na dúvida se o universitário sabia de tudo, e criou toda essa história para ganhar a atenção das pessoas, ou se realmente ele foi apenas uma vítima de uma mentira. E aconteceu o que sempre acontece. A mídia que antes o exaltava se virou contra ele. O cara passou a ser tratado como ingênuo e até como cúmplice. Logo começaram os memes e piadas também. Até que o Manti deu algumas entrevistas, deixando claro que ele acreditava em Linei, que conversava por horas trocando mensagens, até mesmo através das ligações. E quando recebeu a notícia de que ela tinha falecido, o cara chorou de verdade. Enquanto isso, Ronaya, que hoje se identifica como uma mulher trans, chamada Naya Tuiasosopo, contou no documentário da Netflix a história não contada da namorada que não existia, como criou o personagem da Linei, e como o envolvimento com o Manti se tornou muito forte, a ponto de perder o... Vai pegar num Pinterest, né, velho, pá. Se passar por outra pessoa é foda. Controle da mentira. E pra ver como o Manti realmente era um destaque, ele chegou a jogar na NFL, a liga profissional de futebol americano. Mas o escândalo sempre seguiu o cara. Imagine só ter um amigo que fingiu ser uma garota para namorar com você, e todo mundo ficar sabendo que você era completamente apaixonado por essa pessoa. Então, como podemos ver, esses casos acontecem no mundo inteiro, e levantam a questão: será que existem outros Sister Hongs por aí, operando em menor escala, só que com o mesmo modus operandi? Provavelmente sim. Quem sabe até tem uma pessoa dessas morando aí na sua cidade. Já pensou? Existe até a teoria de que o Dial fazia parte de um esquema maior, com outros golpes usando perfis femininos falsos ao mesmo tempo, que mesmo não sendo confirmado oficialmente, não é hipótese tão... O cara que conseguiu fazer esse tanto de coisa e ainda continuar por muito tempo assim ileso.
absurda, porque a organização, a forma como os vídeos eram distribuídos e vendidos, sugerem que o Dial pode não ter agido sozinho. E se for verdade, isso significa que a rede de catfish pode ser muito mais perigosa do que a gente imagina. E não são poucos os casos parecidos que se tem notícia, inclusive aqui no Brasil, já que em maio desse ano, por exemplo, um homem foi preso no interior do Maranhão, na cidade de Santa Luzia do Paruá, depois de ser acusado de chantagear mulheres com a ameaça de divulgar imagens íntimas. Segundo a polícia, o cara adotava a estratégia de se aproximar das vítimas online, ganhar a confiança delas e depois conseguir fotos ou vídeos íntimos. Depois disso, mais cuidado, rapaziada. Você sair mandando fotos, bagulho assim também, pelo amor de Deus, né? Tomar um pouquinho mais de cuidado. Passava a ameaçá-las, exigindo dinheiro ou até mesmo relações em troca do silêncio, usando medo e a pressão psicológica para controlar as vítimas. Isso só foi descoberto porque uma das mulheres que já havia tido os conteúdos vazados nas redes sociais estava sofrendo com tortura psicológica constante e com ameaças que estavam afetando a sua saúde emocional, tomou coragem e decidiu procurar a polícia, que agiu rápido e preparou uma operação que a gente só está acostumado a ver em filmes de ação. As autoridades do Maranhão fizeram a vítima marcar um encontro com um suspeito em uma churrascaria da cidade, e no momento em que os conversavam, os policiais se aproximaram e deram voz de prisão. O cara ainda tentou fugir, mas foi capturado. E esse caso aqui é até parecido Dá uma nele, com a Sister Hong, mas com os papéis diferentes, o que mostra pra gente que nem é preciso ir muito longe para encontrar histórias perturbadoras assim, que conseguem ser ainda piores do que os golpes padrões, como o clássico golpe do príncipe nigeriano, um dos mais antigos da internet, mas que por incrível que pareça, ainda faz vítimas até hoje, com a mesma ideia de sempre, um suposto príncipe ou herdeiro de uma fortuna na Nigéria, que precisa de uma ajudinha para tirar uma grana alta do país, e ele promete uma parte dessa fortuna em troca de uma pequena quantia inicial para custear as taxas, entre vários outros golpes que estão ativos fazem anos com organizações enormes, que está muito comum no Brasil, onde falsos médicos se infiltram em grupos de saúde do Telegram e do WhatsApp e começam a oferecer tratamentos de cura prometendo reverter quadros complicados, ou até mesmo vendendo produtos que vão desde gotas quânticas a vacinas alternativas sem comprovação científica. Só que por trás das mensagens carismáticas que eles enviam, existe toda uma estrutura organizada parecida com uma empresa, com grupos que operam como se fossem call centers do crime, com atendentes, metas de vendas, estoques, tudo por nenhuma fiscalização. Eu tô aqui deitado de boa, quando for ver tem a ligação vindo lá do RJ, vindo lá de São Paulo, do Maranhão, até aqui de Minas também. Uma ligação, mas nada a ver. Quando eu vou ver, o cara, sequestrei seu irmão, quero tanto na conta, nem tem irmão, filho. Como é que você sequestrou meu irmão se nem tem irmão, ué? Tá aí tirando comigo? Por trás, enquanto usam perfis falsos de médicos reais. E aí algumas pessoas desesperadas ou famílias em busca de soluções acabam caindo nessa rede. E mesmo com algumas prisões e operações já realizadas, o problema ainda continua. As organizações acabam se adaptando muito rápido a investigações para continuar burlando a lei. E esse é só um exemplo dos vários golpes que temos no nosso país. Por isso não é estranho pensar que a Sister Hong podia estar trabalhando com mais pessoas, ou ao menos em contato com outros que faziam a mesma coisa. Até porque ela vendia os vídeos gravados e se conseguia fazer isso. Desse aqui de noite, eu acho que eu infarto de real, viu, velho? Isso é porque tinha gente para comprar, e sempre que surge algum tipo de negócio assim, por mais bizarro que seja, sempre vai aparecer outras pessoas querendo fazer igual, o que deixa a popularidade do caso ainda mais preocupante, pela possibilidade de alguém mal intencionado aproveitar a ideia para replicá-la. Então é sempre bom deixar aquele alerta que eu tenho o costume de fazer nos vídeos, de que a internet é um lugar gigante e bem complexo, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E atualmente o que é real... Sempre onde há luz há treva, sempre onde há bem há mal. Lembre disso, nem todo ser humano é bom. E o que é fake está cada vez mais difícil de identificar, porque a facilidade de criar perfis falsos está cada vez mais absurda, o que talvez até faça as empresas de redes sociais precisarem encontrar uma forma de contornar isso, para evitar que seus usuários acabem caindo em golpes. E o que a maioria desses casos tem em comum é o poder da manipulação emocional. Não importa se a pessoa do outro lado está fingindo ser uma mulher divorciada, um modelo famoso ou até um herdeiro de uma fortuna africana. O golpe muitas vezes começa quando a vítima se sente acolhida. Pessoas que estão com problemas e que só queriam uma atenção ou até mesmo um começo, acabam virando alvo fácil para esse tipo de armadilha. Por isso, sempre desconfie de quem aparece do nada pedindo dinheiro, favores ou prometendo demais, especialmente se for alguém que você nunca viu pessoalmente. A história da Sister Hong viralizou, virou um meme, dancinha e trend no TikTok, mas por trás de cada vídeo engraçado, existem vidas que foram arruinadas de verdade. Só pra você ter uma ideia, além do crime de divulgação de material obsceno, pelo qual o Dial pode pegar até 10 anos de prisão, ainda tem mais coisa rolando. Lembra que eu falei que a Sister Hong só aceitava presentes das vítimas em troca do tal serviço gratuito? Então, isso tinha um motivo. Além de ser uma forma de manipulação, era uma estratégia para tentar escapar de penas mais pesadas. Além de ser uma forma de manipulação,
Se bem que lá, eles falam que lá na Ásia, carne, fruta, esses bagulho assim é caro, né, velho? Era uma estratégia para tentar escapar de penas mais pesadas. Isso porque se os presentes forem considerados como pagamento pelos encontros, esse cara aqui desconfiou. o Jal ainda pode responder por outros crimes, como prostituição. E aí a situação dele pode ficar ainda pior. Ou seja, ele sabia que não aceitar dinheiro direto podia ser uma brecha para se livrar. Que gosta desses trem, tá? Deixando claro que eu não tenho nada contra vocês. Vocês vivem a vida de vocês do jeito que quiser, eu vivo a minha do meu jeito. Não tenho nada contra, mas sou muito fã não, mas também não tenho nada contra. De uma condenação mais pesada, caso fosse pego. E lá é diferente do Brasil, onde a prostituição por si só não é crime. O que é considerado crime aqui é explorar e lucrar com o trabalho sexual de outra pessoa, tipo manter uma casa para esse tipo de atividade. Mas até nisso o pessoal dá um jeitinho. Mas mesmo assim, o Sister Hong não ficaria completamente impune, caso tudo tivesse acontecido por aqui. Porque no nosso país existe uma legislação específica para proteger as vítimas de casos que envolvam conteúdo íntimo divulgado sem consentimento, que pode acarretar em prisão de 6 meses a 1 ano e multa para quem produziu o conteúdo. Uma pena que também vale para quem faz montagens, por exemplo, usando inteligência artificial para colocar o rosto de alguém em imagens íntimas falsas. Mas a coisa fica um pouco mais séria quando o material é divulgado, que sobe a sentença em até 5 anos, mesmo que ainda assim seja um tempo bem menor em comparação com a China. Por isso casos como o da Sister Hong precisam ser discutidos com mais seriedade, especialmente quando eles viralizam e viram piada, como está acontecendo. Fala galera, você já caiu ou quase caiu em algum golpe? Conhece alguém que passou por algo parecido? E o que você faz para se proteger? A lição do dia é o que? Tem que tomar cuidado com as coisas, tá? Rapaziada, o canal é isso aqui, ó. Abismo do Medo. O canal é muito foda. Vamos lá, beleza? É isso, tropa. Cuidado sempre. Sempre, tá? Sempre. Nunca confie em qualquer um, somente na internet, que as coisas são muito perigosas.